vez que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa de fato e de verdade estar reinando na sua vida através de sabedoria e entendimento nas Escrituras. Eu sempre digo, a leitura traz conhecimento, mas o perfeito entendimento desta leitura, quando se trata da Bíblia, quem dá a mim, a você, é o Espírito Santo de Deus, ok? Hoje eu vou trazer aqui um tema a respeito da predestinação, ou seja, filhos de Deus, tá? Predestinado, que vieram a esta terra se revestiram de carne, participar de carne e sangue, mas que são eleitos à salvação. Esse é um tipo de palavra que tem na Bíblia do seu pastor, tem na Bíblia do Papa, tem na Bíblia dos cardeais de Roma, mas infelizmente esse tipo de palavra a qual vou te falar aqui, eles não passam para as suas ovelhas. Por quê? Porque esse tipo de palavra não exalta o homem. Esse tipo de palavra exalta a Deus, mostra de fato e de verdade a soberania de Deus. E esse tipo de verdade também liberta você de um sistema religioso que infelizmente tem apenas uma visão, que é lucrar. Então não cabe a eles mostrar a verdade a estas ovelhas. Mas Deus está levantando pessoas, tá, no decorrer do tempo, que serão verdadeiros mensageiros, que trarão a verdadeira palavra para quê? Para que essas ovelhas que vivem no engano, assim que ouvirem esta palavra, de fato e de verdade, serão livres de um sistema religioso. Olha o que diz aí Jeremias 1:4. Diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor. Então a palavra do próprio Deus veio a Jeremias, não é palavra minha e nem de pastor nenhum. Primeiro que pastor é só um, Cristo. João 10. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas. Então olha que veio a palavra do Senhor a Jeremias. Antes que te formasse no ventre te conheci. O próprio Deus disse a Jeremias: antes de te formar, Jeremias, eu te conheci. Agora eu te pergunto, como pode uma pessoa ela ser conhecida antes de vir ao mundo? Como pode um ser humano, como pode você ser conhecida pelo seu pai antes mesmo de você nascer? Não tem como, na ótica humana, não tem como acontecer uma coisa dessa. Não tem como, na visão humana, eu ser conhecido antes de eu sair do ventre da minha mãe. Então, ou seja, meus amados, aqui Deus disse assim a Jeremias: antes que te formasse, ou seja, antes de formar Jeremias no ventre, antes do embrião se formar, Deus já conheceu Jeremias. Vamos de novo aqui? Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre te conheci. Antes que saísse da madre te santifiquei. Então, meus amados, como pode alguém ser conhecido antes mesmo dele nascer? Ou seja, antes mesmo dele ser formado no ventre? Isso prova que essa pessoa, ou seja, já existia. Como pode alguém conhecer alguém antes de formar, antes do embrião se deforma no ventre da mãe? Então, meus amados, esse é o tema do nosso assunto: espíritos predestinados, coisa que o sistema não mostra a você. Então, o próprio Deus disse a Jeremias: antes que te formasse no ventre te conheci. Então, meus amados, antes de Jeremias ser formado no ventre da mãe, Deus já o conhecia. Jeremias já existia. Mas Jeremias não existia na forma humana. Jeremias não existia em forma de carne e osso. Jeremias existia. Porque aqui é o próprio Deus falando para ele que antes de te formar no ventre, eu já te conheci. Então, isso dá a entender que Jeremias existia. E eu vou te mostrar dentro da Bíblia que Jeremias ele já existia. Existia no Espírito. Porque os verdadeiros filhos de Deus, ele já existia no Espírito. Olha o que diz aí, meus amados. Jó 38, tá? Olha o que diz aí, Jó 38, 7. Preste muita atenção em Jó 38, 7. Quando as estrelas da alvas
juntam alegremente, cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38, 7 diz assim: quando as estrelas da alva juntas alegravam, tá? Cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então, ou seja, antes de Deus formar a terra, antes de Deus dizer haja luz, os filhos de Deus, junto com as estrelas da alva, cantavam, rejubilavam. E que filhos são esses? Porque anjos não são filhos, tá? Anjos não são filhos. Aqui diz assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou seja, esses filhos aqui, meus amados, são os filhos em espírito que já existia antes de Deus formar a terra. Olha o que diz aí Hebreus, tá? 2:14. Vai lá para Hebreus, ou então marque aí para que você venha conferir na sua Bíblia. Olha o que diz aí Hebreus 2:14, tá bom? Preste muita atenção nessas palavras. Visto como os filhos participam de carne e sangue, tá? Também ele participou. Ele aqui quem? Se referindo a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, sendo o próprio Deus, era espírito. Porque lá em João 4:24 fala que Deus é espírito. Então veja bem aí, Hebreus 2:14. Visto como os filhos participam de carne e sangue, tá? O que é participar de carne e sangue? É um espírito formado por Deus, ou seja, criado por Deus, tá bom? Um espírito criado por Deus, tá? Veio a esta terra numa forma humana, num corpo humano, assim como eu, assim como você, participar dessas coisas. Assim como ele também, se referindo a Jesus de Nazaré, participou. Ou seja, os filhos aqui, meus amados, são espíritos já criados por Deus, tá bom? Que nós acabamos de ler lá em Jó 38:7, tá bom? Que fala que as estrelas da alva, assim como os filhos cantavam e rejubilavam. Esses filhos aqui são esses aqui de Hebreus 2:14, que diz assim: visto como os filhos participam de carne e sangue, que filhos são esses? Não são anjos, porque anjos não são filhos. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, olha só, e visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou. Ele quem? Se referindo a Jesus de Nazaré. Então, meus amados, os filhos aqui se referem, tá, aos espíritos que já nasceu. Então, Jeremias, tá, onde nós lemos aqui em Jeremias, Jeremias 1, tá? Jeremias 1:5. O próprio Deus disse a Jeremias, palavras do próprio Deus a Jeremias: antes que te formasse no ventre, te conheci. Então, ou seja, como pode Deus conhecer alguém antes de formar, antes do embrião ali, dar forma a um corpo? Deus já conhecia ele, assim como já me conhecia e conhecia você. Sendo, é claro, filhos de Hebreus 2:14 que se revestiram de carne. Então Jeremias, ele de verdade, ele existia, mas não existia na carne. Era um espírito de Deus, ou seja, era um espírito, tá, que já existia antes da fundação do mundo, que nós acabamos de ler também em Jó. Tá bom, meus amados? Então, ou seja, esses filhos aqui que revestiram de carne são espíritos, tá? Que já existia antes da fundação do mundo, tá bom? Que vieram a esta terra na forma humana participar de carne e sangue. Ou seja, o que é participar de carne e sangue? É um espírito se revestir na forma humana, assim como eu estou. Explicando melhor, assim como ele também participou, se referindo a Jesus de Nazaré, porque o próprio Deus se fez carne. O próprio Deus se revestiu na forma humana. Porque João 4:24 fala que Deus é espírito.
Se Deus é espírito, como ele poderia vir aqui a essa terra na forma espiritual? Como ele poderia sentir emoções? Como ele poderia ser levado à cruz, ele sendo espírito? Como ele poderia morrer, ele sendo espírito? Claro que não poderia. Mas para que viesse cumprir aquele propósito na vida de Jesus de Nazaré, ele não teria que ter vindo à Terra na forma como ele é de fato espiritual. Porque ele sendo espírito, o espírito não morre. Ele sendo o próprio Deus, como ele poderia morrer se ele era espírito? Como Jesus de Nazaré poderia morrer na cruz sendo espírito? Por isso, meus amados, que está escrito lá em Hebreus 2,14, assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas. Ou seja, para que Jesus de Nazaré viesse a essa terra, sangrasse, recebesse uma coroa de espinho, fosse pregado na cruz e viesse a morrer, ele teria que vir numa forma humana. Porque se ele viesse na forma espírito, ou seja, espiritual, em espírito como ele é, porque João 4,24 fala que Deus é espírito, se ele viesse na forma de espírito, ele não morreria. A humanidade estaria perdida. Então, para que se cumprisse o propósito, ele teria que vir na forma humana. Por isso que Hebreus 2,14 fala que assim como os filhos de Deus participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas. Por que que naquela hora que Jesus ali no seu último suspiro, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Ele sendo Deus, o Espírito de Deus, precisou sair daquele corpo. Por que precisou sair daquele corpo? Aquele Espírito de Deus precisou sair daquele corpo e deixando apenas alma vivente ali. Porque ele sendo Deus, aquele Espírito de Deus habitando naquele corpo, ele não poderia morrer. Então, meus amados, para que ele viesse morrer, aquele espírito que revestiu de carne teria que sair daquele corpo e ficasse apenas alma vivente. Então, meus amados, assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou. Então, Jeremias, a palavra de Deus que veio a Jeremias dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci. Como Deus conheceu Jeremias antes de ser formado ali? Conheceu em espírito. Jeremias era um espírito predestinado. Jeremias já existia antes de Deus fundar a terra. Jó 1, 37, Jó 38, 1, do 1 ao 7. Assim como as estrelas jubilavam, os filhos de Deus também jubilavam. Que filhos são esses? São os filhos de Hebreus 2,14 que se revestiram de carne, ou seja, vieram a esta terra numa forma humana, num corpo humano, porque Jesus veio desta maneira. Jesus não poderia vir como ele de fato é espírito, porque se ele viesse em espírito, ele não iria morrer. Se ele viesse em espírito, ele não seria tentado pela sua própria carne. Porque se ele viesse em espírito, não teria como pregar ele na cruz. Então, para que acontecesse todas essas coisas com ele, ele teria que se revestir de carne assim como ele se revestiu, vindo numa forma humana. Assim como eu, assim como você. Se você considera um espírito predestinado à salvação. Se é que você se considera um filho de Deus que se revestiu de carne. Porque eu me considero. Porque a fé, meus amados, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. O justo vive por fé.
Viver por fé não é mantimento. Viver por fé é acreditar no que está escrito nas Escrituras, no que Deus deixou para nós. Então, meus amados, o próprio Deus disse a Jeremias: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Mas conheceu como? Se Jeremias nem existisse. Ou seja, Jeremias fazia parte daqueles filhos, lá de Jó 38, do 1 ao 7, que rejubilava, que cantava quando Deus formava a terra. Jeremias fazia parte daqueles filhos de Hebreus 2,14 que se revestiu de carne. Ou seja, Jeremias era aquele filho de Hebreus 2,14 que veio a essa terra na forma humana para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele, assim como eu, assim como você. Eu tenho um propósito, você tem um propósito. Quando este propósito de Deus se cumprir a mim e na sua vida, vai se cumprir o que Deus disse lá para Adão: tu és pó e ao pó tornará. Mas o Espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, o Espírito não vai, o Espírito volta. Se ele vai voltar é porque veio de lá. Então, meus amados, por isso é que o tema aqui é espíritos, é filhos predestinados à salvação. Eu espero que até aí você esteja entendendo. Vamos lá em Salmo 139, 11. Olha o que diz aí, meus amados, Salmo, tá? Marque aí na sua Bíblia aí, ou seja, pega um pedaço de papel, marque aí, tá bom? Para que você venha entender estas palavras que aqui ela vai fazer com que você não seja mais levado por qualquer tipo de doutrina, tá bom? Aliás, vamos aqui em Romanos, tá? Romanos 9, 21. Preste muita atenção que diz Romanos 9, 21. O tema desse estudo é filhos predestinados. Ou seja, Deus já conhecia você antes de você nascer. Deus já te escolheu antes dele fundar a terra. Não sou eu que diz. A Bíblia que diz. Ou então, se você não acredita no que está escrito aqui, o que nós podemos fazer? Então vamos lá. Romanos 9, 21 fala assim: ou não tem oleiro aqui se referindo ao Criador, tá? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra? Então, ou seja, será que Deus da mesma mulher, o barro aqui se refere à mulher, será que Deus da mesma mulher não pode fazer um vaso para honra e um vaso para desonra? Ou seja, será que Deus não pode fazer uma pessoa para a salvação e outra pessoa para a perdição? Claro que pode. A Bíblia é cheia de exemplos, eu posso citar dois. Como, por exemplo, a própria Eva, um dos seus dois filhos mais falados nas Escrituras, que foi Caim e Abel. A Bíblia fala que Abel era filho do maligno. Ou seja, Abel não, Caim era filho do maligno. Então, meus amados, Caim foi predestinado à perdição. Está entendendo isso aí? E também podemos citar também Jacó e Esaú, né? Que Deus ele amou mais a Jacó e odiou a Esaú. Ou seja, o mais velho iria servir o mais novo. Então, será que não tem poder, né? Será que o oleiro não tem poder do mesmo barro fazer uma pessoa para a salvação e outra para a perdição? Claro que tem. Ele é Deus. É claro que tem. Quem somos nós para dizer que não? É claro que ele tem esse poder. Ele é o Criador. Então, olha aí. Romanos 9, 22. Olha o que diz aí Romanos 9, 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, Romanos 9, 22,
Está escrito assim: e que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, a dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Vamos repetir aqui? Romanos 9, 22, olha só. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, Deus querendo mostrar a sua ira, tá? A dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de iras preparados para a perdição. Ou seja, em outras palavras, em outras traduções, que Deus suportou pessoas de ira preparados para a perdição. Então, ou seja, segundo Romanos 9, 22, Deus mostrou a sua ira a dar a conhecer, ele suportou com muita paciência os vasos da ira preparados. Ou seja, o que é preparados? São pessoas já feitas, nasceram com aquele propósito. Que propósito? Propósito, não, esse aqui vai nascer para a perdição. Esse aqui vai nascer com esse propósito. Romanos 9, 22. Que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, a dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência o vaso da ira preparados para a perdição. Então, meus amados, da mesma maneira que existe aqueles filhos de Hebreus 2,14 que vieram participar de carne e sangue, Romanos 9, 22, que Deus suportou com muita paciência os filhos da ira preparados, ou seja, nasceram para errar, nasceram para a perdição, vieram aqui nessa terra cumprir o propósito de Deus. Tá entendendo isso aí? Judas era filho da perdição. Judas era o próprio, como eu posso dizer? Judas, ele foi um vaso preparado para trair. Porque Pedro não poderia. Pedro, ele negou, mas como Pedro, ele era um vaso predestinado à salvação, quando ele negou a Jesus, na mesma hora ele se arrependeu. Amargamente ele se arrependeu. Ao contrário de Judas, Judas não se arrependeu. Por que Judas não teve arrependimento? Porque Judas, tá? Ele era um vaso, ele foi um vaso preparado para aquilo ali. O próprio Jesus disse assim: Senhor, Pai, graças te dou, que nenhum dos filhos se perdeu, a não ser o filho da perdição preparado para a perdição, se referindo a Judas. Então, meus amados, tem muitas pessoas, infelizmente, que é contra o que está escrito aqui. Você pode mostrar e eles vão dizer, não, isso é heresia. Tem até pessoas que se dizem pastor, que não acreditam no que está escrito na Bíblia. Por que eles não acreditam no que está escrito na Bíblia? Porque este tipo de palavra aqui tira a autoridade do homem e mostra a soberania de Deus. Esse tipo de palavra tira o poder daqueles que se dizem pastor e mostra a autoridade, a soberania do próprio Criador. Por que tira a autoridade do homem? Porque o homem, não, aquela alma ali eu ganhei para Deus. Aquela alma ali aceitou Jesus através de muita oração. Então, ou seja, essas palavras aqui tira a autoridade do homem e exalta a Deus. Tá entendendo isso aí? É por isso que eles não mostram essa verdade. É por isso que está escrito aqui, eles não acreditam. Não, não é bem dessa maneira, não é bem assim. Como que não é bem assim? Então, ou seja, meus amados, eu espero que até aí você esteja entendendo Romanos 9, 22. Que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, a dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, ou seja, Deus suportou pessoas de ira que já nasceram preparados para a perdição. Ou se essas palavras aqui é mentira, vamos arrancar
Romanos 9:22 da Bíblia. Vamos tirar esta palavra daqui. Vamos tirar as 14 cartas do apóstolo Paulo. Tá entendendo isso aí? Então, preste muita atenção. Filhos predestinados para a perdição. E depois dessas palavras aqui, meus amados, até onde eu li aqui até agora, será que Deus não tem poder sobre o vaso? Ou seja, da mesma massa fazer um vaso para perdição e outro para salvação? Claro que tem. É só na cabeça de quem é carnal imaginar que Deus não tem esse poder. Então vamos lá. Olha o que diz aí ainda, tá? Eu espero que você esteja de fato e de verdade entendendo essas palavras. Vamos agora para os Salmos, tá? Salmo 139, tá bom? Salmo 139, 11. Anote aí, se você não acompanhar na Bíblia, você vai anotar e depois você vai conferir aí na sua Bíblia. Salmo 139, 11, tá? Olha o que diz aí o nosso Deus, tá bom? E os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Salmo 139, 15, tá bom? Eu vou pular o 11 aqui, depois você lê aí para que o vídeo não venha ficar tão grande, porque o meu tempo aqui é curto, tá bom? Então eu já vou direto aqui ao assunto aqui, para que você venha entender. Depois você começa a ler do 11, tá? Aqui é Davi, tá bom? O salmista Davi, tá bom? Então, olha só o que diz aí. Os meus ossos não te foram encobertos, Davi falando. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entristecido, como nas profundezas da terra. Olha o 16. E os teus olhos viram o meu corpo, Davi falando, tá? E os teus olhos, os olhos de Deus, do Criador, tá? E os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Tá vendo? Davi passou pela mesma experiência de que Jeremias. O próprio Davi disse, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ou seja, o que é isso? Os olhos de Deus viram o corpo de Davi antes dele ganhar forma. Antes daquele embrião se formar no ventre da mãe, os olhos de Deus já tinha visto, já o conhecia. Mas como que pode alguém conhecer uma pessoa que ainda não foi nem formada no ventre da mãe? Como explicar isso aqui? De certo, meu amado, Jó também, assim como Jeremias, existia. Jó era aqueles filhos de Hebreus 2,14 que se revestiu de carne. Jó era aqueles filhos que, junto com as estrelas da alva, cantavam e jubilavam quando Deus formava a terra. Então, ou seja, Jó, assim como Jeremias, não existia na forma humana, mas Jó, como Jeremias, existia já em espírito. Como Deus, lá em Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. João 4:24 fala que Deus é espírito. Deus é espírito. João 4:24 fala, Deus é espírito. Gênesis 1:26 ao 27 fala assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas Deus é espírito. E o Gênesis 1:27 fala: e assim Deus o criou, homem e mulher, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. João 4:24 fala: Deus é espírito. Então o homem foi criado, a imagem de Deus é no espírito e não nisso aqui, e não na carne. Nós somos imagem e semelhança de Deus é no espírito. Então, antes de Deus fundar a terra, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança no espírito, não pode ser na carne. Então, assim como Jeremias, Jó também, assim como Jó,
como Jeremias, tá? Davi também. Olha o que diz aí, Salmo 139:16. O salmista Davi falou assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Os olhos de Deus viram o corpo de Davi antes de formar. Antes de Davi formar no ventre da mãe, Deus já tinha visto. Deus já o conhecia. Por que Deus já o conhecia, meus amados? Porque lá em Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas Deus é espírito. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus é no espírito e não nisso aqui, carne. Porque o próprio Jesus disse que a carne para nada presta. Isso aqui, essa matéria aqui, volta o pó. Eu, você, somos imagem e semelhança de Deus é no espírito. Leia lá, João 4:24, fala que Deus é espírito. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus é no espírito. Então por isso que Jó, Jeremias e assim também como Davi, antes de Deus formar eles no ventre da mãe, Deus já o conhecia. Por quê? Porque ele já existia. Ele já existia em espírito. Você quer ver uma coisa? Olha aí, Jó. Vamos lá voltar em Jó. Eu nem ia lá. Mas olha só. Vamos lá em Jó, tá? Eu quero que você tenha aí esse perfeito entendimento, tá bom? Olha o que diz aí Jó, tá, meus amados? Jó 10:11. Veja o que está escrito em Jó 10:11. Para que você tenha esse perfeito entendimento, tá? Essas palavras que eu estou falando aqui, essas palavras são para filhos que se revestiram em carne. Essas palavras não são para aquelas pessoas que se tornaram alma vivente. Não são para aquelas pessoas que receberam apenas o fôlego de vida. Essas palavras são para aqueles filhos lá de Hebreus 2:14 que vieram a esta terra na forma humana. Essas palavras que eu estou falando aqui são para os filhos de Deus que se revestiram em carne. Estes, sim, vão entender isso aqui. Porque o espiritual entende das coisas espiritual, o carnal entende das coisas carnal. Agora, o espiritual, ele entende das coisas espiritual, que eu estou te mostrando aqui na Bíblia. O carnal não, o carnal entende de campanha, entende de prosperidade, entende que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer. Isso aí é o carnal. Esse aí é apenas a alma vivente que recebeu ali o fôlego de vida. Agora, aqueles filhos de Hebreus 2:14, aqueles filhos que se revestiram de carne, que vieram a essa terra na forma humana, esses sim vão entender essas palavras, porque são filhos que vieram a esta terra participar de carne e sangue, tá bom? Olha o que diz aí Jó 9, Jó 10, né? 10:11, me parece. Olha o que diz aí Jó 10:11, tá? Aqui Deus estava questionando, numa outra passagem, tá? Deus estava questionando Jó. Jó, onde estava tu quando eu formava a terra? Onde estava tu quando eu dizia, haja luz? E Deus disse, na certa, Jó, tu sabe tudo essas coisas, porque você já era nascido. Deus disse para Jó. Então, Jó respondeu para Deus assim. Olha só o que Jó respondeu a Deus. De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervo me entristeceste. Tá vendo aí? O que Jó disse para Deus? Vamos repetir? Jó 10:11. De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervo me entristeceste. Então, ou seja, de pele e carne vestisse quem? Então Deus vestiu o Espírito que já existia antes da fundação do mundo. Então, Deus vestiu o espírito de Jó de carne e osso, assim como eu estou aqui. Então Jó respondeu, de pele e carne me vestiste. Vestiste quem? O espírito que já existia.
antes da fundação do mundo. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, esses são os tipos de palavra, esse tipo de alimento aqui não é para aqueles que são apenas alma vivente. Esse tipo de palavra aqui são para aqueles filhos de Hebreus 2,14 que se revestiram de carne, assim como ele também participou, se referindo a Jesus de Nazaré. Esse tipo de palavra aqui são para os filhos de Deus que vieram a essa terra numa forma humana. Esse tipo de palavra é para o espírito, não para a carne. O carnal não entende esse tipo de coisa. O carnal entende de campanha, o carnal entende de subida no monte, o carnal entende de campanha da libertação. É desse tipo de coisa que o carnal entende. Tá entendendo isso aí? As minhas palavras faladas aqui não é para o carnal, é para o espiritual. O carnal não vai entender. Mas se de fato, de verdade, você faz parte daqueles filhos de Hebreus 2,14 que se revestiu de carne, com certeza essas palavras vão entrar na sua mente. Porque você é um espírito predestinado. Porque você é o filho de Deus que se revestiu em carne e está aqui para cumprir um propósito de Deus. Tá bom? Então, meus amados, é muito grande esse estudo. Tá bom? É muito grande, o tempo aqui é curto, tá? Então, eu espero que de fato, de verdade, você esteja entendendo essas palavras, porque esse tipo de palavra traz libertação. Esse tipo de palavra liberta o homem de quê? Daquela prisão que o sistema religioso põe na sua mente. Então, vamos lá, tá? Para que nós terminamos aqui, tá? Depois eu vou continuar esse estudo aqui, tá bom? Vamos lá em Efésios 1:3. Olha o que diz aí, Efésios 1:3. Eu poderia ir até mais, mas só que o tempo aqui ele é curto, tá bom? O espaço aqui no aparelho que eu uso aqui não suporta um tempo maior, um limite maior de vídeo, tá? Então, eu venho fazendo aos pouquinhos para que você venha entendendo, tá bom? Vou começar a marcar parte 1, parte 2, parte 3 do estudo para que você venha ter esse perfeito entendimento, tá bom? Porque as minhas palavras não são tiradas daqui, as palavras eu tiro tudo daqui, a não ser que a heresia é da Bíblia, não minha. Tá entendendo isso aí? Mas como eu sou daqueles que está escrito lá na Bíblia que a fé vem pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então, Efésios 1:3, para que você entenda aí, olha o que diz aí Efésios 1:3, tá bom, meus amados? Olha só. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou. Primeiro, que Deus já nos abençoou. Paulo falando aqui aos Efésios, tá? Aqui Paulo estava falando aos Efésios, tá bom? Nos abençoou, ou seja, ele estava se incluindo no meio, tá? Eu tenho que respeitar aqui esse contexto aqui. Eu tenho que respeitar esse verbo aqui, tá bom? Porque ele fala assim: bendito Pai, bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou. Nos abençoou, tá? Com todas as bênçãos espirituais. Então, ou seja, quando um pregador, um pastor fala para você, vem aqui buscar a sua bênção, ele está indo contra o que está escrito aqui em Efésios 1:3. Porque em Efésios 1:3 fala, tá? Que Deus, tá bom? O Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as sortes de bênção. Você já nasceu abençoado. Isso de fato e de verdade, se você é aqueles filhos de Hebreus 2,14 que se revestiu de carne. Tá bom? Então, ou seja, meus amados, não existe vem buscar a sua bênção. Efésios 1:3, Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já te escolheu antes da fundação do mundo. Como que Deus pode ter te escolhido antes da fundação do mundo? Jó 38:7. Quando Deus fundava a terra,
As estrelas da alva jubilavam e os filhos cantavam alegremente. Que filhos eram esses? Eram os filhos de carne? Não. Eram os espíritos que já existiam antes da fundação do mundo. E esses mesmos espíritos, eles se revestiram de carne e vieram a esta terra, assim como Jesus também participou das mesmas coisas. Assim como eu, assim como você, você já é um espírito que já nasceu antes da fundação do mundo e está aqui nessa terra para cumprir um propósito de Deus. Quando este propósito se cumprir, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Eu espero que até aí você esteja entendido essa palavra e que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa de fato e de verdade estar reinando na sua vida, fazendo com que você venha se libertar desse tipo de heresia que tem por aí. Mais à frente eu vou fazer o segundo vídeo a respeito da predestinação. E fiquem todos na paz do Cristo ressuscitado.